Olá pessoal, bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso Zona 2 Cast, 15º episódio, primeiro episódio de 2025, né, Igor? E a gente vai, né, primeiramente, feliz ano novo a todos, né, que esse ano seja repleto de realizações. Mais uma vez aqui, virando o ano, iniciando o ano nos estúdios do Diário da Capital. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores aqui do podcast, né, Igor? Puríssima, nossa água puríssima, Acorde Digital, Paulo Bike, Moderna Suplementos. Mais alguém, Igor? Estamos esquecendo de alguém? Acho que são esses aí. É esses aí, por enquanto é isso. Mas, ó, tá aberto para você que quer vir fazer parte do nosso projeto, né? A casa é sua também, então sinta-se à vontade a investir nisso, porque não é para nós, né, Afonso? É para todo mundo que gosta de esporte. E é isso aí, Afonso, a gente vai para uma dinâmica diferente hoje. Iniciando o ano, se Deus quiser, muito promissor, né, para nós e para vocês, mas é engraçado, né, Afonso? A gente começa um ano com algumas questões, algumas dúvidas que a gente pegou desse um ano de processo na Zona 2. Perguntas muito recorrentes que a gente vai agora tentar desmistificar, né, abrir a caixinha de Pandora para poder ajudar a você, telespectador, né, que assiste a gente, e entrar dentro do processo de esporte, né? Entender mais como é que funciona a questão do endurance. E é isso mesmo, Igor. Mas aí, Igor, vamos lá. Começou 2025, tivemos aí 14 episódios aí do Zona 2 Cast. Previsão aí de termos ainda de 15 dias. Sábado sim, sábado não. O Zona 2 Cast. E a gente vai iniciar falando um pouco, até uma coisa pessoal, né, Igor? Como é que vai ser? Como é que são teus planos aí para 2025 como atleta amador para 2025? Já planejou alguma coisa? Como é que tá? Já foi planejado antes? Como é que tá a tua situação aí? Daqui a pouco eu falo da minha também. Bom, Afonso, a gente sentou a final do ano passado, né? Basicamente, a gente tentou traçar isso de uma forma diferente, um projeto anual, né? Infelizmente não aconteceu do jeito que a gente queria, porque eu queria ter metido Aracaju no final do ano, infelizmente não deu. Mas aí o foco virou como prova-alvo o Ironman em junho, né? Então pode ser que aconteça sim alguma prova nesse meio tempo de preparatório, mas o meu foco ainda é em junho, o full, né? E eu espero que dê certo, né? A gente tá No caso, prova-alvo, né? Prova A ali seria o foco mesmo, né? Isso. Tem as provas que a gente sempre busca, né, do calendário, né, amazonense, se tudo der certo, ter as 3 normativas, né, que são a do Sesc, isso, a do Ironman e a do Manaus Tri. Na verdade, Manaus Tri, a previsão é março, né? Eu não sei ainda como é que a 2Go, né, vai organizar, não sei se vai ter. Ele ficou de verificar isso daí, então, mas é previsto para março. Vamos ter aí o Noveirão, salvo engano, 3 de agosto, parece que confirmaram, né? Noveirão, e o Sesc setembro aí a confirmar, né? Isso. E aí a gente, essa falando de provas de triatlo, mas sabe que todo triatleta também é um corredor, também é um nadador. Vai ter alguns campeonatozinhos aí que vão acontecer, né, de natação, que eu gostaria de participar esse ano. Inclusive vai ter aquela do Pierre, né, o Rio Negro Challenge. Isso. Eu não recordo a data. Vai ser uma prova diferente, né, que vai numa tribo. Numa aldeia, isso, numa trilha. Se puder até abrir aí Rio Negro Challenge pra gente ver no Instagram aí, que eu acho que já tem acho que tem a data, né, o período, né, alguma coisa assim. E isso falando de águas abertas, mas também tem as provas de natação também de piscina, que eu também, esse ano eu quero me desafiar novamente, voltar para as piscinas. No Master, né, que parece que a Nobre, né, nossa parceira também, elas têm um... Isso, vai começar, se não me engano, em março, vai ter já uma primeira competição, e aí eu pretendo participar. Também dentro da corrida, né, que não pode faltar, tem que ter pelo menos uma meia maratona nesse circuito. Olha aí, o Rio Negro Challenge. Se puder abrir essa primeira aí, né? Pode abrir pra gente dar uma olhada. Dia 16 de março, né? Percurso 2K, Comunidade 3 Unidos, né? No Rio Coeiras. Pra quem não sabe, essa prova aí, as inscrições já estão abertas aí, www.rionegrochallenge.com.br. Vou até ler aí. No dia 13, embarque para uma experiência única na Comunidade 3 Unidos. Participe da prova de 2K no Rio Coeiras. A inscrição inclui... isso é interessante, ó, Igor. A inscrição, você se inscreve, né? E tá incluso o transporte pro local, café e almoço comunitário, né? Dá um evento completo aí pra família, pra passear e fazer essa prova aí.
É uma experiência, né, cara? Você viver isso aí não é todo mundo que tem esse acesso. Então é muito legal a galera abraçar a causa, porque é um. Exatamente, isso que eu ia falar. Vamos prestigiar, né, o É, evento para que sempre tenha esses eventos aí. Então, www.rionegrochallenge.com.br, que tem aí e o Rio Negro Challenge é o Instagram que a gente tá mostrando aí. isso aí. Então, Sim, falando. aí natação, corrida, meia maratona ou maratona de Manaus vai fazer qual distância? Então, eu. Sabe que eu sou um cara meio. meio, vamos dizer assim, eu gosto de me desafiar, né? Já fiz 2 vezes a Maratona de Manaus, a gente já conversou aqui com o nosso amigo James, né? Da Há uns Go. podcasts atrás. E eu fiz a última maratona, fiz uma meia. Só que há 2 dias atrás eu me inscrevi para a maratona. Ah, tá, pra 42. Isso, como meu foco é o full, então isso é uma coisa que a gente ainda não discutiu, né, meu treinador, meu coach. Mas como vai ter o 42 também no full, então eu achava bom, sei lá, isso aí a gente vai sentar e conversar depois, para entender se é bom fazer um antes ou não, até para entender como é que vai ser a performance no dia Entendi. da prova-alvo, né? É interessante. Então, provava o full, fazer as provas aqui também, os treinos aí do pitch também, né? Evoluir, né? Evoluir em geral. Então, E você, meu amigo, meu coach? Então, voltando, ano passado não, na verdade, acho que 2 anos que eu não faço, não, ano passado eu não fiz nenhuma prova, cheguei a me inscrever pra Floripa, não pude fazer, problemas familiares, não treinei ano passado, não tive rotina de treino certa ano passado, tinha ganho muito peso, inclusive, não fiz nenhuma prova, não estava nada previsto, né, mas a ideia era virar a chave mesmo esse ano, né, aí nada melhor do que virar a chave já fazendo o full, né? Vamos fazer um parênteses aqui. Meu coach estava, como ele falou, de sobrepeso, tá no processo de emagrecimento Ainda aí tô. pro full. E olha como é que ele tá fininho aí, né? Olha o aí, pessoal depois que fica compara aí, falando assiste o aí que primeiro. não, ó, o cara tá chegando, o cara tá chegando. Tá chegando, ainda falta um pouquinho aí, o caminho é longo. Mas assim, o full, né? Eu tentei eu fiz o Ironman 2000, pra quem não me conhece, né? Eu fiz o Ironman 2013, foi meu primeiro. Fiz 2014 e 2016, né? Então eu fiquei um tempo aí sem fazer Ironman, fui fazer, aí veio a pandemia, me inscrevi, adiaram, enfim. Tentei em 2023, não consegui completar. E aí ficou esse negócio, seria meu último full, né? Porque realmente bem desgastante aí, já tô aí, o que 14 indo para 14 anos de triatlo, e o full realmente eu acho muito desgastante, e a prova que eu mais gosto mesmo de fazer são os 70.3, né? Eu acho que são provas mais legais, dá para passear, dá para viajar. E questão de rotina de treinamento também, é um pouco mais leve, né? Bem mais leve, vamos dizer assim. Aí, então, assim, ficou aquilo meio que entalado na garganta ali, e a gente planejou aí fazer 2025, né? O Ironman Full, planejando desde o ano passado, voltei a treinar. Tô aí em processo de emagrecimento, perdendo peso ainda, espero perder alguns quilos a mais. E espero que dê certo aí, a gente esteja lá, né, Igor, dia 1º de junho de 2025, e faltam quantas semanas? Vai faltar 19, né? 19 ou 20 semanas. É por aí. 19 ou 20 semanas. Dia 26 vai faltar 18 semanas, que é quando a gente deve começar aí já a pensar em alguma coisa aí, de algum treinamento mais ou menos que fazer específico. um macro ciclozinho aí bem interessante, né? Tem tempo pra isso. É isso mesmo. Mas antes disso, Igor, como é que tu chegou no mundo do triatlo? Depois eu vou falar da minha história também. A gente já conversou isso em alguns outros podcasts, mas para você que não acompanhou, esse aqui é um podcast bem legal para você entender como é que funciona, porque a gente vai falar de perguntas e respostas de dúvidas de nossos alunos, né? Que é recorrente. E a forma como eu comecei, eu já pesei 140 quilos, né? Isso daí eu já falei em outros podcasts. É um processo longo, né, de trabalhar essa questão do peso, né, que o peso é muito importante em qualquer ramo do esporte, você precisa estar bem condicionado para praticar o esporte, e aí eu vim a ter o óbito do meu pai e fiz uma promessa para ele, que iria melhorar, né, a minha condição física para cuidar da minha família. E daí foi o meu trabalho, isso já são 13 anos. Que ano foi isso aí? Foi em 2024, 25, 2013. 2013. Então, quando você começou a fazer os seus Ironman, eu tava... na verdade, eu comecei... Ironman, eu comecei em 2012 com 70.3, né? Eu vou já falar aí. E aí, então, assim, foi uma virada de chave. Agora, assim, pessoal, vocês que estão acompanhando aqui o podcast, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Foi uma descoberta nos esportes. Então, assim, eu vim da natação, parei a natação total, né, com 18 anos, parei.
e via encontrar de novo no triatlon. Então, assim, nesse meio tempo, quando eu cheguei a pesar 13 anos atrás, 140 quilos, eu voltei pro ramo da corrida. E aquela velha história, como é o começo de todo corredor. Compra-se um tênis, uma garrafinha e um sonho. Foi isso. E daí eu vinha buscando aí academia, acompanhamento com nutricionista, acompanhamento com fisioterapia, porque eu tava com sobrepeso, então as articulações cobravam muito. Academia também, Sim, a parte de musculação. importante. Então, assim, tinha que fazer o fortalecimento. Eu simplesmente botei o tênis e fui correr. Então, não é a forma. É a forma que todo mundo começa, mas não é a forma ideal. E daí aí fiz funcional na areia com meu amigo Rogério Melo. RM, Um abraço aí pra você. zagueiro obrigado do pela ajuda. Panela. Fui pra academia, Fit One, minha eterna parceira, valeu, né, com o professor Stephenson, tio. Então, passei por vários processos, né, e aí apareceu o triatlon na minha vida. Quando apareceu o triatlon, veio a pandemia e simplesmente fechou, bumba. Então, assim, meu triatlon começou em 2021 para 22 ali, que foi quando eu conheci você. 2022. Então, conheci você numa prova, a gente meio que conversou ali, um amigo em comum, né, o Paulo, o advogado, Sim, Paulinho. Te tava fininho naquela época, hein, pai? Tava Vamos fininho. voltar. E aí, tanto é que quando eu te reencontrei, né, nas provas, eu falei, cara, não sei, eu acho que eu já te conheço e tal, e puta, aí caiu a ficha. Então, assim, entrei pro triatlo nessa forma. E daí pra diante, aí, a gente caminhou junto. Minha primeira prova foi com você. Fortaleza 2022. E se tudo der Provinha certo, boa. a gente vai fazer a próxima prova juntos de Vai, se novo Deus quiser. e vamos estar lá firme e forte. Se Deus quiser, dia 1º de junho, né? E você, meu amigo, como é que você começou? Eu sempre lutando contra o peso, né? Comecei aí em 2011, né? Eu tava estudando para um concurso. E quando eu fiz a prova, final de abril, se eu não me engano, 29 ou 30 de abril de 2011, eu recordo ainda dessa data, e eu vi que eu tinha ido muito bem na parte objetiva e discursiva da prova, e só que tinha a questão do teste de aptidão física, né? Que tinha que fazer. Aí eu falei, e agora? Era o famoso TAF já? É o TAF. Aí eu tinha que fazer o TAF e eu tava pesando 102 quilos à época, e nunca tinha corrido na vida. Eu falei, agora foi, pô, não vou morrer na praia, né? Eu acho que talvez o mais difícil aqui eu já consegui. Isso sem sair o resultado, mas eu tinha ido muito bem. Eu falei, cara, não tem como não passar nisso aqui, né? Pelo que eu acertei. Mas aí veio o TAF. Aí eu virei a chave e falei, meu irmão, vou ter que perder peso aqui, bicho. Vou ter que perder peso. Aí eu comecei um treino de musculação na academia, musculação, vamos dizer assim, intercalado aí com a parte de aeróbica também, né? Na academia, na esteira, intercalando ali. Perdi muito peso, cheguei a perder 24 quilos. E treinava ainda jiu-jitsu na época, e comecei a correr pro teste de aptidão física, e claro, perdendo peso, o cara começa a melhorar, começa a se empolgar, e eu gostei cada vez mais, aí me falaram, olha, não pode correr todo dia. Aí vem aquela famosa motivação, né? Isso que mesmo. Vem de dentro pra fora. Exatamente, aí falou, não pode correr todo dia, eu falei, pô, mas eu quero treinar todo dia aqui, eu preciso perder peso, eu preciso estar bem. Aí até um amigo meu vendeu uma bicicleta, Fabrício manda me vender uma bicicleta, e uma Caloi 10 ainda na época, vendeu, não, tem uma bicicleta parada lá, nem uso. Aí eu comprei essa bicicleta e comecei a intercalar. Aí eu conversei com o meu nutricionista na época, Dr. Jimmy Salles, aí meu amigo, um dos precursores do triatlo aqui, no Amazonas, inclusive. Aí eu falei, pô, eu tô pedalando, correndo, nadar, eu já sei nadar. Eu falei, e aí, Jimmy, como é que é esse negócio de triatlo? Ele falou, cara, na hora, fala com esse cara aqui, Márcio Soares, meu professor, pode falar com ele. Ele falou o número que eu decorei desse dia, que eu tenho facilidade para decorar o número, 99816151, pode ligar para ele. Liga para esse número aí, eu anotei, liguei e comecei a treinar triatlo em 2011. Mais exatamente aí já em julho de 2011, né? Meio do ano de 2011. Aí foi aquele negócio, né? Eu gostei pra caramba do triatlon, ainda na Caloi 10. Até que em outubro do mesmo ano eu viajei, né, pro exterior e trouxe uma primeira bicicleta de triatlon mesmo, aqui não dele, Slice na época. E isso em julho de 2011, e eu já, cara, eu quero isso aqui, eu quero fazer Ironman, tudo. Aí falou, calma, vai devagar. Aí eu acabei fazendo já ainda menos de um ano depois, né, comecei em julho, mas em abril, final de abril, acho que 27 de abril, se não me engano, de 2012, eu fiz meu primeiro Ironman 70.3 de Brasília, né, que eu fiz lá em Brasília.
Aí a partir daí, 2012, acho que eu não fiz mais prova, porque eu acabei assumindo o concurso e fiquei sem tempo. Aí comecei a treinar pro Ironman de 2013, o Ironman Full, me inscrevi. Naquela época se inscrevia, acabava a vaga em 1 minuto, 3 minutos, se eu não me engano. Quantas Você tinha vagas que eram fazer. nessa época? Era a assim? mesma Era a coisa, mesma 2.000 vagas, se eu não me engano, 1.500 ou era 2.000 vagas, só que a procura era muito grande, que não tinha tanta prova de 70.3, né? Tinha, se eu não me engano, Brasília, tinha Penha, eu acho que só era, se eu salvo engano, era Brasília e Penha que tinha, e o Ironman Full, né? Então, ali sim, era questão de 2 minutos, você tinha que estar tudo pronto e ficar apertando F5 ali no horário da inscrição, e fazia a inscrição Caramba. rapidão, pagava, já tinha que estar tudo certo, e você garantia a sua vaga para o ano que vem. Então, em 2012 eu fiz isso daí, né? Em junho de 2012, logo depois que é o último final de semana de maio é a prova, em junho já abriam as inscrições. Aí eu já no F5 lá, eu lembro, tava fazendo lá no trabalho rapidão e consegui me inscrever para 2013, né? Aí eu fiz o Ironman 2013, fiz no mesmo ano, cheguei a fazer Pirassununga, fiz 2014 também, não recordo se fiz algum outro 70.3, 2013, 2014. Até que o trabalho começou a apertar, questão de rotina, e fui fazer só em 2016, 2017, fiz outra vez Brasília, fiz Pirassununga e outras provas também. Buenos Aires cheguei a fazer e acredito que só Brasília e Pirassununga. Brasília eu fiz 3 vezes, Pirassununga uma. Fiz algumas provas de 70.3 aí. Aí eu dei uma parada, veio a pandemia, me inscrevi, dei uma parada. Trabalho também tinha outras prioridades e acabei voltando agora, em 2022, fiz Fortaleza. 2023 tentei o Ironman Full, tentei Buenos Aires também. E 2024 foi esse ano que a gente chegou aqui, que eu não fiz mais prova. Então tem, eu acho que mais 8 provas de 70.3 e mais 3 aí, full. Deixa eu. Tipo, uma pergunta que. Agora vamos caminhando para as perguntas aqui, porque entra um pouco dessa rotina que você veio. A gente percebeu que, pelo menos eu não, né? Eu tenho pouco tempo de esporte, então eu tenho encaixado uma prova todo ano. Basicamente, desde que eu. E tem poucos anos, né? Em 2022, 23, 24 e, se Deus quiser, 25. Mas você intercalou, né? Um ano, aí parou um ano, aí foi pro um outro ano, aí Isso, mais 2 isso. anos, enfim. É sacrificante, né? O treinamento para triatlon, né? E outra, a questão financeira também, né? Então, o que tem que ficar bem, bem legal para você, você que tá ouvindo, entenda que vai ter um momento que você vai não ter as provas para você fazer, porque realmente aqui em Manaus ainda é pouco escasso isso, e se Deus quiser isso vai melhorar. Mas se você for procurar provas fora, não tem só o Ironman para você fazer. Lógico, o Ironman é uma prova que, vamos dizer assim, é um suprassumo do negócio. Mas tem outras provas muito legais que você inclusive fez, né, Afonso? Na verdade eu tive, falando de outras provas, fiz o challenge, fiz uma prova em Brasília também. Esse challenge que você fez aqui na Amazônia até né? Teve o challenge Amazônia em 2016, primeiro, que nunca mais teve, né? Não sei se terá outro, mas foi uma prova excelente, terminando lá no anfiteatro, em cima mesmo do anfiteatro da Ponta Negra. A prova ela largava na Ponta Negra e ela saía da Ponta Negra e ia até o outro lado da ponte, se eu não me engano, ali depois do cemitério. Ela fazia um retorno, retornava até aquela parada aquele posto policial que tem, ia de novo no cemitério, lá na 070 e retornava para Ponta Negra. 90 quilômetros e a corrida era naquele percurso mesmo da Ponta Negra, da Marina da Via até o Jardins Américas, 3 voltas ali, indo até lá embaixo. Então foi uma prova excelente, quem teve a oportunidade de fazer pode dizer que fez uma prova aqui, né, de 70.3 aqui em Manaus, a única. E o challenge também eu fiz, dessas provas que você está falando, provas que não são da marca Ironman, né? Sim. A Pirassununga era uma prova muito boa e uma prova mais barata também, é logística um pouco complicada, mas é uma prova excelente, até para fazer tempo. O meu melhor tempo da minha vida foi lá, porque é uma prova 100% plana, uma água boa para nadar, clima excelente, não tem muito problema com vento na bicicleta, é uma prova perfeita ali para você fazer tempo mesmo, Pirassununga. E uma prova mais barata, uma prova mais simples, né? Dentro da Academia da Força Aérea lá em Pirassununga, São Paulo. A etapa do challenge eu fiz também em Brasília, 2 vezes, se eu não me engano, Brasília, e fiz uma prova também, Igor, que eu não sei se tem ainda até hoje, mas muita gente fazia essa prova, ou ainda faz, eu vou até me informar, para se preparar para o Ironman, que ela é uma prova 1 mês antes do Ironman, e poucas pessoas conhecem, que é o Brasília Triathlon Endurance, organizado pela MKS, não sei se ainda é, mas essa prova é uma prova bem mais barata, bem mais simples, que ela é realizada 1 mês antes do Ironman.
Então, muitos fazem, assim como eu fiz ela em 2012, foi minha primeira prova, inclusive. É uma prova excelente para você, né, se testar aí pro Ironman, que é um mês depois, fazer, vamos dizer assim, um treino de luxo, né? Sem gastar tanto com uma prova da marca Ironman. Então, são provas, assim, que não levam a marca, mas são provas excelentes para fazer. Pois é, isso é uma coisa que a gente vinha conversando, né? Porque eu tenho a intenção de fazer algumas provas fora da bandeira Ironman, até pela parte financeira também, e até para desbravar em outros lugares, porque tem prova em Vitória, tem prova em Salvador. Tem o Capixaba, né? Capixaba tem o Oxe, né? Tem o Caranguejo Man, cara, tem umas provas assim bem interessantes, assim, que vale a pena você tentar conhecer. E mais barata, né? Até porque, cara, o cara sai de Manaus, né? Pra fazer uma prova fora, fazer bate-volta também é complicado. O cara já aproveita e estica uma semaninha. Pois é, mas é por isso que às vezes eu penso que o 70.3 é melhor. O cara, além do treino ser menos desgastante, o cara faz a prova ali e já tá bem pro cara passear com a família. Sim, sim. Né? Será que eu vou sair da prova em junho, do jeito que a gente vê alguns caras descendo ali a escadinha, segurando com o irmão? Se tudo der certo, sim. Né? Meu amigo, então vamos aqui para as perguntas aqui. Olha, pessoal, vou ter que usar o óculos aqui, você nem vira de óculos, não é? Inclusive, essas perguntas, né, Igor? Elas, além de ser dos nossos atletas, nossos alunos, elas têm também algumas caixinhas de perguntas que a gente abriu no Instagram, né? Sim, foi. A gente chegou a responder, mas tem algumas aí que são interessantes que a gente até trouxe para cá. Algumas perguntas assim a gente trouxe que foram recorrentes, não foram só uma vez, duas, vamos dizer assim, ela tem aparecido constantemente aqui, com dúvidas dos atletas, e até a gente entendeu que seria bom trazer isso pro podcast, até para ficar aí registrado e se vocês tiverem E até para quem perguntou, né, tá tendo uma resposta aí, né? Cara, os caras nem responderam, então responderam de uma forma bem... Bom, pessoal, vamos lá. Primeira perguntinha aqui. Descanso é treino, hein, professor? Agora tá entrando aqui o entrevistador e o coach, Entrevistado, né? Agora, entrevistado. Descanso é treino? Cara, é treino. O descanso, ele é extremamente importante para o atleta que está em treinamento, seja qualquer treinamento, seja para manter ali a saúde, seja qualidade de vida, seja um ciclo de uma prova aí, mas o descanso, ele é muito importante, né? Eu digo principalmente o descanso, não apenas o descanso que a gente chama daquele day off, que a gente deve falar um pouco mais na frente, mas o descanso realmente ali, pelo menos uma boa noite de sono, ela é importante pro atleta. E com certeza é treino, porque se você não tem um bom descanso, você não consegue render isso muito no próximo treino, né, Igor? Como é que tu às vezes tem algum problema com a questão de trabalho, questão de correria do dia a dia, que tu acaba tendo também, assim, alguns problemas em relação ao descanso. Como é que é o teu treino no outro dia? Então, trazendo um pouco para a minha realidade, eu durmo pouco. Então, isso realmente pesa em alguns momentos do treino. A gente tem aquela falsa ideia de que, cara, eu tô bem, tô tranquilo, deu para meter o treino e tal, tudo bem, mas de repente naquele dia não encaixou. Mas tem o próximo dia, tem o outro dia, então a conta lá vem de alguma forma. É verdade. Então, assim, pode ter encaixado aquele treino que você... pegar minha média de sono, o certo é você ficar 8 horas por dia, mínimo, né? No mínimo. A minha média é 5, então assim, é baixa. E os treinos que a gente vem fazendo e vai aumentar esse volume, né, por causa do Ironman, então assim, eu vou ter que redobrar essa questão de descanso. Descanso, né? Então, que aí entra na outra pergunta, que é que você tocou ainda no assunto. Day off vale ou não dentro de um treino? Igor, ele é importante. Não só fisiologicamente, como até mentalmente também, para o atleta. O atleta precisa ter esse dia de descanso. Só que muitas pessoas confundem esse day off como day off de corrida e ciclismo. Mas hoje eu posso nadar, eu posso malhar. Mas o ideal é que esse day off ele seja zero mesmo de treinamento. Até para você dar uma esparecida ali da semana, né? Foram 6 dias que você teve ali de treino pesado, dependendo do ciclo que você está fazendo. E você precisa passar um tempo com a sua família, você precisa se dedicar um pouco mais no trabalho. Tirar esse dia para você fazer atividades de casa que você precisa fazer, que todo mundo tem essas responsabilidades em casa, outras atividades, passar mais um tempo com a família, então é ideal que você tenha esse day off. Na Zona 2, nossos atletas, eles preferem que assim, day off é segunda, é terça, cara, é o dia que o atleta acha melhor para ele descansar, pô. Ele precisa de um dia de descanso. Então, assim, a maioria na Zona 2 prefere domingo, né? Eles preferem descansar no domingo, que é o domingo que vão fazer alguma coisa, vão sair com a família e principalmente descansar.
Então ele é de extrema importância, não do ponto de vista fisiológico, porque o corpo precisa se reparar, mas ele precisa do descanso também mental, né? Mental. É isso que eu ia falar, assim, não é uma questão fisiológica somente, né? É uma questão mental também, porque você consome energia também fazendo Exatamente. o dia a dia na correria, mentalmente falando. Então, assim, é bom que você se restabelecer para poder vir mais forte depois. Isso, e isso, sim, isso também é treino, viu? Esse day off, não só o descanso que a gente falou no tópico anterior, mas o day off, ele também é considerado um dia de treino. Ele tem que ser, tem que ser seguido fielmente, ele tem que ser, não existe assim, claro que existem casos e casos, mas tem casos assim de descanso ativo, que o pessoal, vou fazer um descanso ativo, vou fazer um trote, vou fazer uma natação, mas o day off mesmo, o ideal é esse day off realmente que você nem nada, nem pedala, nem corre, de preferência nem ao fortalecimento. Então pronto, importante para vocês aí que estão assistindo o podcast, descanso é treino, day off é importante, fiquem ligados. E aí a gente entra numa outra questão, quando a gente começa numa questão de treinamento, a gente está falando de receber planilhas. Hoje muitas assessorias trabalham de forma planilhada, né? Periodização de treino e tudo mais. Tem muito questionamento com relação a zonas de treinamento. Elas são importantes dentro desse processo? Como funciona isso daí? Tá, isso é uma coisa que o pessoal sempre pergunta de zonas de treinamento, né? O cara começa a treinar e começa a vir essa história de zonas de treino, etc. Mas assim, elas são importantes para você balizar ali o treinamento de um atleta, para você prescrever de uma maneira mais específica, né? E ela pode ser calculada de diversas formas. Você pode fazer um teste, seja teste de 5 km, 3 km, ou teste de Cooper mesmo, tradicional, de 12 minutos, depende de cada um. Eu costumo dizer isso aí, que depende de cada um. E aí, para você, a partir daí, definir as zonas com outras possibilidades também mais precisas, seja um exame ergospirométrico ou até mesmo um teste de lactato aí, para você estabelecer essas zonas de treinamento, que podem variar. Essas zonas, elas variam. O que é que eu costumo fazer? Muitas vezes com atletas novos no esporte, novos na corrida, que não correm, não tiveram o costume de correr, quanto menos difícil para ele, seria melhor para ele entender. Então talvez a gente consiga ali trabalhar 3 zonas com esse atleta, zona 1, zona 2, zona 3, fraco, moderado e forte. Às vezes nesse primeiro momento, no primeiro contato com o atleta com o esporte, é importante quanto menos melhor, para ele poder entender. Mas assim, com atletas um pouco mais experientes, a gente consegue fazer zonas um pouco menos espaçadas, né, de tempo, relacionado, por exemplo, zonas de corrida relacionadas ao pace, a gente consegue fazer um pouco mais de zonas, né. E eu costumo usar sempre o do Joe Fry, ou Joe Free, ou como queiram chamar, mas ele tem um protocolo de zonas, né, que ele utiliza a zona de 1 a 5 e em alguns casos ele utiliza até a zona 6, ou utiliza aquela zona supralimiar, que seria a zona A, 5A, 5B, 5C e assim vai. Né, que zona 1 ele utiliza mais ou menos uma zona que ele chama de recuperação, né, uma zona de trote, ali que você vai utilizar ali, talvez entre séries, a gente pode até falar mais na frente também essa questão de séries, de descanso ativo, descanso parado, mas geralmente a zona 1 é para isso, e também ela é utilizada para o aquecimento e desaquecimento, menos alguns atletas assim, eu percebo que muitas vezes no desaquecimento acaba indo zona 1, zona 2, o cara já está mais aquecido, ele não consegue correr tão devagar, então a zona 1 é essa zona de recuperação, a zona 2 já é a zona uma zona que trabalha mais a resistência, né? Você consegue conversar, por exemplo, correndo, já é com uma frequência cardíaca um pouco mais baixa, que é uma zona importantíssima para treinamento de endurance, você que está pensando em fazer prova longa, né? Ao meu ver, é a zona mais importante, onde tem que haver maior fartura de treinamentos nessa determinada zona, porque, afinal, um amador, né, como nós, todos os atletas da zona 2, não temos atletas profissionais treinando com a gente, mas um amador ele vai fazer uma prova mais basicamente zona 2 e talvez zona 3 solo ali. Né? Então a fartura de treinamentos ela tem que ser na zona 2. Zona 3 já é uma zona de mais, vamos dizer assim, uma zona mais intensa, né? Que a gente chama de mais ou menos aí de uma resistência moderada, zona 4 mais forte e a zona 5 mais forte ainda. Então basicamente seriam essas 5 zonas que eu gosto de utilizar esse protocolo, Joe Free ou Joe Fry, ou como queiram chamar. É um protocolo interessante que ele utiliza, mas nunca engessado, né? Às vezes o atleta está começando, como tem atletas iniciando agora, que a gente pegou o atleta agora que vai começar a caminhar. 3 zonas, zona 1, zona 2 e zona 3, começar com percepção de esforço para depois ele estar utilizando mecanismos aí, output, como o relógio, ou frequência cardíaca, ou algum outro balizador, para ele estar executando o treinamento. Mas que, fique claro, imagina um bolo, a gente está falando de zona 1, 2 e 3, é o mesmo bolo que a zona
de 1 a 5. Ele só fatiou diferente. Ele definiu intensidades diferentes, né? Dentro de uma cadeia que é como o Afonso falou. Deixar em 3 zonas para um atleta iniciante é muito mais interessante, porque é menos informação para ele ficar trabalhando. Exatamente. É menos difícil pra ele executar. Então o ranger dele, ele consegue trabalhar num lastro maior. Exatamente Mas isso. um cara mais específico, um cara que já tem um treinamento um pouco mais acentuado, a gente consegue trabalhar ele em zonas mais específicas, mas dentro da mesma fatia de bolo. Exatamente Só para deixar isso claro para a galera, tá? Assim, eu tô só transcrevendo o que o coach está falando. De uma maneira muito mais simples para você de entender. entendimento, tá? Então, assim, então é muito importante você ter uma assessoria, de você encontrar profissionais já gabaritados para poder lhe passar esse tipo de treinamento, porque você vai ter longevidade no esporte, né? Então, a gente falou aí de zonas de treinamento. Inclusive, eu estou tentando procurar aqui uma informação, mas é uma questão muito interessante do Christian Blumenfeld, né? Uhum. Que foi campeão olímpico e é um dos tops atletas aí do mundo hoje, né? E ele, inclusive, ele aparece utilizando, eu estou procurando, não sei se vou encontrar, não recordo onde eu vi, mas aparece ele utilizando, inclusive, 3 zonas. Ou seja, é um atleta bem experiente, mas que se adapta aí tranquilamente e dispensa comentários, né, em 3 zonas de treinamento. E aí a gente vamos falar aqui de uma situação que é para ficar clara para a galera. Como é que eu sei que eu estou trabalhando isso? Lógico, as métricas, como o Afonso mesmo falou, né? Você faz uns testes para te balizar dentro das zonas. Mas a gente tem que entender a percepção do atleta. Então a gente trabalha também, isso aí ele vai entrar melhor no mérito, com uma escala de 0 a 10. Para saber o entendimento de como está sendo a percepção do atleta com relação àquele treinamento específico que ele está trabalhando, que é para justamente a gente tentar entender os números e também a vivência do atleta dentro do esporte e casar os dois. É isso que tem que ser, não é isso? Exatamente, é exatamente isso. Igor, antes de eu dar continuidade que tu falou, eu encontrei aqui, queria até que colocasse aí, o Instagram é Cardio Sport. Cardio Sport é um Instagram que ele trouxe esses dados aí do Christian Blumenfeld, nas zonas de treinamento, de acordo com o que a gente falou de outro protocolo que é utilizado através do limiar de lactato. É uma coisa bem interessante aí. Se puder colocar Cardio Sport, é a publicação só. É a 8ª de cima para baixo aí, Bruno. 8ª de cima para baixo. Isso, essa daí de baixo. Embaixo, no meio. Essa daí, isso. Exatamente, olha só. Campeão olímpico de triatlo, campeão mundial de Ironman, como os liminares de lactato podem ser utilizados. Olha, isso é como eu falei, utilizando o protocolo de limiar de lactato. E ele utiliza as 3 zonas de treinamento. Coisa simples, a zona 1, zona 2 e zona 3. Aí tem os batimentos através da frequência cardíaca e através do impressionante aí do zona 1 dele, não pode passar de 310 de potência normalizada. Piada, eu não consigo chegar a isso aí nem Z1000. Aí tem as zonas de corrida baseada na frequência cardíaca e no pace também aí que ele passa. Então, assim, varia de acordo aí com cada atleta, né? Christian Blumenfeld, como a gente falou de atletas mais inexperientes, utilizar 3 zonas, mas ele dispensa comentários. Não, e a gente está falando de um atleta que ele, trazendo para o nosso esporte, ele não tem tanto biotipo de um atleta de endurance, de triatlon, né? Olha aí, para vocês verem, olha os números dele, é surreal. É surreal, ele é uma exceção aí, vamos dizer assim, na questão de biotipo. Sim, Igor, voltando aí a pergunta, repete aí de novo aí o assunto. Com relação à percepção de esforço do atleta, né? A gente fala para ele ficar na zona 1, zona 2 e zona 3, mas aí a gente sempre tem, e aí, de 0 a 10, o que você entendeu que foi isso? Ah, não, eu tô no 5, no 3, então assim, pra gente balizar se a gente realmente tá acertando as zonas, né? Exatamente, Igor, porque é assim, eu costumo falar, utilizando Training Peaks, né? Falando de Training Peaks. Importantíssimo. Questão de número, de você ver números, de você ver dados. Isso é muito importante, pra você ter aquilo ali de maneira objetiva, de acordo com o treinamento de cada atleta. Mas ele não pode ser o único ou tampouco o principal balizador para você prescrever, para você montar um ciclo de treinamento para um atleta. Ele tem a mesmo peso, a mesma importância da PSE, percepção subjetiva de esforço do atleta. Então você tá próximo ali do atleta, ele é tão importante como nos números que dá. A gente teve um exemplo com o Jones, que fez o Patagon, a gente falou no podcast passado, que foi o último podcast do ano passado, exatamente isso. A gente tinha números
mas tu chegava pra treinar com ele lá, pedalando do lado dele, às vezes era diferente. Fala aí, Igor. Então, aí esse é um ponto muito importante que é o que a Zona 2 ela traz, tá? Ela traz um treinamento bem individualizado nessa questão. Assim, lógico, a gente tem que entender a realidade do atleta, né, do aluno, mas os números, o Afonso ele tem todos eles lá. Todas as métricas possíveis. Se você tiver como marcar todos eles da melhor forma possível, né? Com relógio, com a cinta cardíaca, enfim, com potenciômetro, enfim, com todos os aparatos que você tiver, ele vai ter esse acesso aos dados. Mas a percepção do atleta no momento que ele tá fazendo é outra, tá? É outra. Não só no momento que ele tá fazendo, mas no que ele dá de feedback, não no aplicativo, mas ele de feedback falando mesmo. Meu irmão, me senti assim. Foi assim, me senti pesado. Que aí muitas vezes chega assim, cara, o número não diz isso, mas ele tá se sentindo cansado. Não, e até... E tem que ser levado em consideração. E Percepção outra, do às atleta. vezes, assim, uma pessoa de fora, como foi o caso do Jones, né? O Jones, ele podia dar uma percepção pro Afonso da seguinte, não, eu tô me sentindo bem. Mas, cara, quando eu via ele, terminou a prova... Outro ponto importante. É um bem pra menos, tá? Não é um bem pra mais. Ou então ele terminou bem pra mais. Pô, teve uma prova que ele fez um dia lá, que ele tava muito bem. E ele falou, não, me senti bem. E não, o que eu falava? Tava bem mesmo. E o que é que eu falava, né? De acordo com os números, a gente via lá, eu falava que ele tava cansado. Eu falei, cara, ele vai fazer cansado. Ele fez um longo na sexta-feira, salvo engano. Não sei se foi corrida. Acho que foi transição. Foi alguma coisa assim, fez a prova no sexta, sábado. né? E no domingo ele meteu um longo de corrida. Mas olhando pra trás, porque assim, como é que a Zona 2 trabalha? Geralmente, né, com atletas amadores, 2 semanas aumentando o volume, né, 2 semanas construtivas por uma semana regenerativa. E o Jones, ele tava na segunda construtiva, então ele tava ali com treino stress balance ali, o nosso TSB, tava bem negativo, e eu via que ele tava cansado, mas chegou na prova, ele foi o 5º geral da prova, né. Ele só não foi mais porque ele resolveu tirar o pé por conta de ter o treinamento no domingo, que ia ser um longão. Isso, ia ser um longo que tu tava com ele, inclusive, nesse longo. Com ele, né? Então, assim, ele tava bem, foi pro longão bem, terminou a prova muito bem. Então, assim, e ele falou, não, foi bem. Então, assim... E é o que vale, né? Como eu falei, não é uma verdade absoluta, né? Essa questão de números, né? Ele serve como norte, serve como balizador, mas o importante também é o feedback do atleta e você tá lá vendo aquilo ali. Então, assim, tu falou um negócio até interessante agora, né, Igor? Que a gente falou aqui de números, que a gente consegue ver se o atleta tá cansado, se ele tá polido, se ele tá descansado ou não, como é que ele tá. Isso é um balizador. A gente viu aqui a questão do feedback do atleta, que ele disse se ele tá bem, se ele tá cansado, como é que ele se sentiu, e tu trouxe agora um terceiro ponto, que é bom a gente observar também. É como quem tá do lado dele lá percebe que ele está. É outra coisa interessante. É porque, assim, ajuda a você a fechar o cerco, né? Exatamente. Você conhece ele, sabe como ele treina, sabe como é que é o ritmo dele de bike, sabe como ele termina o treino e você vê naquele dia, não, ele tá bem, olhando, né? Pela fisionomia ou tá muito cansado, né? E aí entra uma outra pergunta aqui dos nossos alunos, né? Uma outra dúvida. Volume ou intensidade? O que é melhor? E sempre pergunta o que é melhor, né? Sempre pergunta o que é melhor. Mas como tudo, né, na educação física, em qualquer outra área, qualquer coisa científica, né, depende. Vamos falar aqui de prova de Ironman e Ironman 70.3. A gente precisa pensar em periodização de treinamento. Em que momento você vai encaixar o volume, em que momento você vai encaixar a intensidade, porque ambos são importantes. Você precisa treinar intensidade, você precisa treinar força, você precisa treinar potência, você precisa treinar baixa intensidade, volume, rodagem, você precisa de tudo isso. A chave tá, Igor, onde e em que momento você vai trabalhar cada um desses itens que eu falei agora. Seja pela intensidade, vamos reduzir para volume e intensidade. Quando meter volume e quando meter intensidade. Polêmica aqui, tá, Igor? Eu sei que daqui a pouco eu vou falar outra coisa assim, mas eu vou falar como eu entendo, né? Claro que isso é baseado em diversos, por exemplo, cientistas e escritores da década de 80, 90, como por exemplo o cara da periodização que é o Bompa, né? Que ele fala sobre, tem livros e livros só de periodização de exercício, periodização de treinamento, né? Num ciclo.
Mas a gente precisa voltar até um pouco mais ali para alguns princípios ali de treinamento físico e da própria educação física, a parte acadêmica. E a gente tem alguns princípios que sejam individualidade biológica, progressão de carga, e eu quero falar agora, por exemplo, de especificidade do treinamento. Ele, treinamento tem que ser específico para o que você vai, mais próximo da realidade do que você vai fazer da sua prova. E quando a gente fala de prova longa, eu te pergunto, qual é a intensidade que você faz uma prova longa? É uma intensidade maior ou uma intensidade menor? Geralmente o atleta amador como somos, geralmente utiliza uma intensidade menor. Ele não vai fazer uma prova afogada ali do início ao fim, uma prova de Ironman, por exemplo, do início ao fim. Então, se ele vai trabalhar numa intensidade menor, eu entendo que a fartura de treinamentos, a maior parte do treinamento, pelo menos 80%, tem que ser numa intensidade menor. E como é uma prova longa, claro que o volume ele é importante, mas você não deve nunca deixar de treinar a intensidade. Então, assim, a gente chega na polêmica que eu falei anteriormente. E aí, que parte do ciclo você vai treinar intensidade e que parte do ciclo você vai treinar com baixa intensidade, vamos dizer assim, com maior volume? Aí a gente volta porque eu falei, é um dos princípios básicos aí, que é a especificidade do treinamento. Claro que outros treinadores pensam diferente, né, disso daí, e até cientistas, até o próprio Bompa, ele não é exatamente como eu estou falando, né, isso aí já vem de outros cientistas, daí que essa minha metodologia, vamos dizer assim, pensam diferente, mas a gente tem que pensar nos princípios básicos que eu falo, como eu falei, especificidade de treinamento. Então, se você precisa de um treinamento específico para uma determinada prova, você precisa treinar o mais próximo do que você vai fazer lá. Então, vamos lá, você vai montar um plano de treinamento para um atleta. A gente já vai iniciar do início, né, como chamo a base, né, a base daquele atleta. Muitos, que se não a maioria, preferem trabalhar uma base o quê? Rodagem, com alto volume e baixa intensidade, para construir uma base para depois iniciar a intensidade próxima da prova. Eu já penso diferente. Isso aí, inclusive, depois do curso que eu fiz do Brett Sutton, né, que dispensa comentários, treinador de atletas campeões olímpicos, atletas campeões mundiais de Ironman, como Chris Wellington, a maior, talvez no feminino a maior da história no Ironman, né, por exemplo, Chris Wellington é um excelente exemplo. Ele utiliza o que ele chama de periodização inversa. No período de base, ou seja, período de base é o início do treinamento, ele está mais longe da prova-alvo, né? Então, no período de base, ele utiliza o quê? A intensidade. Aí que ele vai trabalhar força, vai trabalhar a intensidade, etc, etc, nesse período de base. Quando chega mais próximo da prova, ele utiliza mais o quê? Mais a especificidade do treinamento, que é o que o atleta vai fazer na prova e é uma coisa que eu acredito. Então, assim, vai fazer uma base? Beleza. O atleta, antes da base, ele já precisa estar bem para começar a pensar no Ironman. Então, a gente já está falando aí de um atleta, não é um atleta que vai começar agora no triatlon. É um atleta já com uma certa experiência. Então, no período de base, eu gosto de trabalhar a intensidade, um pouco mais de tiros, um pouco mais de força, um pouco mais de treinos de bike em marcha pesada, um pouco mais de treinos de corrida em ladeira, né, que a gente está trabalhando força aí, não só na academia, que é importante, mas a gente consegue trabalhar força ali, utilizando um palmar na natação, utilizando uma rampa na corrida, utilizando uma marcha mais pesada no ciclismo, né. E então você trabalha a intensidade no período de base e conforme vai chegando na prova, você vai trabalhando mais ali em ritmo de prova. E ritmo de prova para os amadores é uma zona 2 ali, por exemplo, 70%, 75% ali no máximo no pedal dele para ele fazer uma boa corrida. Vai fazer uma corrida também em zona 2, no máximo zona 3 solo ali. Então eu entendo dessa forma, Igor. Volume e intensidade são importantes, mas o importante é quando você vai encaixar volume e quando a intensidade. Eu acredito muito nessa metodologia, né, que dispensa comentários do Brett Sutton, que trabalha essa periodização inversa, trabalhando a intensidade na base e a fartura de treinamentos em zona 2, com um volume um pouco maior, com menor intensidade, nos períodos que antecedem a prova. Claro que tem toda uma estrutura antes disso aí. Não, então, que fique bem claro, né? A educação física é uma, vamos dizer assim, é uma área recente, né? Então, ela é muito balizada em estudos científicos de outras áreas, né? Então, assim, educadores físicos estão trazendo a ciência para dentro do esporte, que é para justamente nortear, e cada um entender qual é a melhor forma de trabalhar. Entenda. E cada atleta tem uma forma diferente também. Perfeito. E que entenda que não é uma regra absoluta. Você tem material para você entender como você pode trabalhar o atleta e específico. É a especificidade, como
o Afonso está colocando. Exatamente. E como você falou, não é uma receita de bolo. Isso. Não é, e principalmente a palavra que você usou, não é uma verdade absoluta. E a gente tem que estar sempre disposto para aprender. Eu vou trazer até aqui uma coisa interessante sobre cadência. Não tem aí, né? Mas é uma coisa que eu vou trazer aqui sobre cadência voltada para o triatlo, né? Qual é a cadência ideal, né? Então a gente veio assim de muitos anos que a cadência ideal é 80, 90, vamos tentar cravar em 90 aí, mas tem estudos mais recentes agora que eles começaram a desmistificar isso daí. A gente tem que estar aberto a mudar, né, nossos pensamentos de acordo com a ciência, de acordo com estudos que foram feitos por pesquisadores, né, por cientistas. E eles trouxeram um dado interessante. Tu vai concordar. A gente não, assim, a princípio, né, como eu falei, não existe verdade absoluta em nada. Mas, assim, a gente entende, obviamente, né, isso a gente pode vir a concordar, se não concordar, pode falar, mas se você roda numa cadência maior, você vai estar preservando mais a musculatura da sua perna, certo? E vai estar trabalhando mais o seu sistema cardiovascular, certo? Isso aí acho que não, Perfeito, isso aí talvez não tenha polêmica em relação a isso. E se você trabalha numa cadência mais baixa, ocorre que você vai estar desgastando um pouco mais a sua musculatura, ou desgastando mais a sua musculatura, e vai estar preservando o seu sistema cardiovascular. E por muitos anos, entendeu-se que diante disso, né, você precisa fazer uma cadência maior para o quê? Para você preservar a sua musculatura, para você correr melhor. Até aí tudo bem. Faz sentido isso daí, porque quando aquele assunto passou que eu lhe falei, a questão do que que desgasta mais ou desgasta menos, nós concordamos. Mas foi feito um estudo agora, não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, mas uma coisa que a gente precisa observar e precisa se atualizar e estudar, aprofundar o nosso estudo em relação a isso. Esse estudo trouxe o quê? Tudo bem, isso é verdade. Cadência maior, você preserva mais sua musculatura, você desgasta mais seu sistema cardiovascular e vice-versa numa cadência menor. Mas a que ponto essa preservação da sua musculatura e o desgaste cardiovascular vai interferir na sua corrida? Vai melhorar ou não a sua corrida? E eles chegaram a uma conclusão, que cadências um pouco mais baixas, eles chegaram à ideia de bora ser assim, até aumentar o range aí, 75 e 85, bora cravar em 80, 82, aí Brett Sutton ele é um pouco mais agressivo em relação a isso, que antes ele já falava isso entre 72 e 84, né? A Chris Wellington, se eu não me engano, a cadência média dela é 75, que ela pega uma cadência baixa, né? E foi a maior campeã feminina do Ironman. Eu não sei se eu estiver errado, aí coloca nos comentários, mas acredito que maior do que ela não teve no feminino, né? Então, assim, Chris Wellington, 75, mas ele um pouco, como eu falei, o Brett Sutton um pouco mais agressivo, 72 e 84, que ele fala, inclusive, no Trisuto, no curso dele. Mas, assim, talvez em 75 e 85, no máximo, eles chegaram à conclusão, nesse estudo que eu falei, que seria o ideal para uma corrida. Porque o desgaste muscular, mesmo sendo o desgaste cardiovascular, ele influencia negativamente a corrida mais do que o desgaste muscular. Ou seja, a gente sabe que pedalando uma cadência maior, o desgaste muscular é menor. Mas é melhor você desgastar um pouco a musculatura e preservar um pouco mais o seu cardio para você fazer uma corrida melhor do que o contrário. Então, isso é uma coisa que estudos já estão avançando. E aí, eu vou trazer vamos trazer para a prática, né? Isso é uma discussão que eu tenho homérica com o meu amigo e coach aqui, Afonso. Eu sempre, quando volto a falar, não trabalhava com potenciômetro. Era percepção de esforço. Então, era muita questão de frequência cardíaca. Eu achava que estava numa condição e, na realidade, eu estava em outra. Quando eu botei o potenciômetro, eu entendi que eu poderia otimizar o meu treinamento. Então, no potenciômetro mostra muito isso. Eu tenho trabalhado em cima de 90 de cadência, vou dar um exemplo, trazendo ciclismo, que é isso, na prática, tu tá olhando ali na hora. Então, eu tento trabalhar ali nos 90, mas eu percebo que quando eu diminuo a cadência, aumento um pouco mais o esforço físico, minha entrega é melhor. A questão de cardiovascular. Isso, principalmente pensando na corrida, né? Porque ciclismo, tudo bem, você preserva essa musculatura, você gira aí 90, 100 de RPM ali, você não vai correr depois, né? Sim. É importante tem que ficar bem claro isso. Então, assim,
É um estudo. E outra, você só vai saber se adapta a isso ou não na prática. Exatamente. Cada um entende de uma forma e cada um absorve isso no treinamento de uma forma. Exatamente. E o Brad Sutton, ele trouxe uma coisa interessante, né? Tu falou de percepção de força, falou de treino, o que é que encaixa melhor pra ti, e você falou de uma coisa muito importante, potenciômetro. E um dos argumentos do Brad Sutton em relação a isso daí que ele fala, em relação a chegar a essa conclusão antes desse estudo ainda, que a cadência mais baixa seria melhor para uma corrida, é a questão da potência, que muitas vezes você se preocupa muito com a cadência, tentando encaixar aquela cadência e esquece do principal, que é a potência. É isso aí. Então, para não ter essa questão, a não ser que você seja um cara muito experiente de ciclismo raiz mesmo, né, não de triatlo, para você ter uma boa percepção ali de encaixar a cadência naquela potência. Senão, você vai se preocupar um pouco mais com a potência, deixa a cadência um pouco de lado e acaba caindo um pouco mais a sua rotação, né? Você está preocupado na sua potência. Esse aí foi o argumento do Brad Sutton. Mas a gente falando assim cientificamente desse estudo, ele já leva para um outro patamar. A gente já sabe o que preserva mais o que, né? Mas assim, a que ponto isso vai influenciar na corrida? É isso que o estudo vem trazer, que uma cadência mais baixa, mesmo desgastando um pouco mais a musculatura, não vale a pena você desgastar tanto o cardio, né? Isso é uma coisa interessante, como eu falei, não é verdade absoluta, vamos continuar estudando, né, Igor? Para ver o que a ciência vai nos mostrando. É isso aí. E aí a gente traz um pouco, aí volta de novo para a questão. Então, qual é o ciclo para uma prova? Vamos dizer, a periodização para uma prova. Como é que você entende isso? Entre atletas amadores, de médio, alto rendimento, como é que você trabalha isso da forma de periodização? Então, genericamente falando, o ideal é a gente fazer uma base, a gente fazer um ciclo de treinamento específico para a prova e a gente fazer um polimento aí para a prova, em termos gerais, vamos dizer assim, sendo bem genérico, né? E como é que eu gosto de dividir isso daí? Pensar sempre, dependendo do atleta, entre 15 e 18 semanas. Né? A gente tá, como te falei, agora o Ironman tá chegando, dia 26 de janeiro, vai faltar quantas semanas? 18 semanas 18. pro dia 1º de junho. Então, assim, por exemplo, eu tô voltando muitos anos, o último Ironman em 2016, ou seja, 9 anos sem fazer Ironman, né? E esse ano sem treinar. Então, eu sou um iniciante praticamente, né? Tudo que eu perdi de condicionamento físico, e tu vai fazer nessa distância a primeira prova. Então, assim, o que a gente precisa pensar? Numa quantidade um pouco maior de semanas. Então, entre 15 e 18, eu optei para, por exemplo, nosso ciclo aqui, a gente fazer um ciclo de 18 semanas. Não quer dizer que vão ser 18 semanas de volume alto para aquela prova, até porque falta muito tempo ainda. Temos janeiro, a prova em junho, né? Final de janeiro, a prova início de junho. Mas a gente já precisa começar a fazer algumas adaptações. E como é que eu gosto de dividir isso aí? Um ciclo, por exemplo, de 15 semanas. Vamos começar no ciclo de 15 semanas. 3 semanas ali que a gente chama de entrada, que essas 3 semanas ela vai te adaptar o teu corpo àquela rotina de treinamento, já os dias da semana, os dias que tu vai fazer a transição, alguns estímulos também e trabalhando bastante intensidade, né? Colocando aí 2 treinos de bicicleta, por exemplo, de ciclismo, já com intensidade, não precisa colocar uma fartura em zona 2, corrida, a gente dá uma segurada porque essa questão de lesão ela é um pouco complicada, a corrida, né? Inclusive saiu outro estudo que eu vou até falar sobre isso daí. Mas, assim, colocar um pouco mais de intensidade nos 3 esportes e para o teu corpo te acostumar àquela rotina de treinamento, 3 semanas. Até com volume um pouco maior, que a gente chama de período de entrada. De adaptação, assim, né? Isso, de adaptação. Depois dessas 3 semanas, eu gosto de trabalhar 3 semanas que a gente chama de consolidação. Nesse período de consolidação, trabalhar muito do que você conquistou nesse período de base, de entrada, e a gente começa a fazer muitos testes de repetição de treino. Então, às vezes o aluno, mesmo treino? Mesmo, igual o cara olha assim, cara, idêntico. E é proposital isso daí, né? Você fazer esse mesmo treino, para você fazer um comparativo com aquele período, né, de 3 semanas anterior com esse. Que é realmente para consolidar o que você fez naquelas últimas 3 semanas de base ou naquele período de entrada, né? Até para ter mais confiante naquele treino, né? Ele fez um treino ali, sei lá, 9 km, progressivo. Ele fez num tempo, no próximo ele, cara, eu vou fazer de novo isso aqui, bora ver como é que eu vou... Até para balizar ele, né? Saber Exatamente. se ele tá evoluindo ou não, né? E gera confiança Sim. ao atleta. Então a gente tem 3 semanas de entrada, 3 semanas de consolidação dessa entrada. Aí sim, depois dessas 6 semanas, um mês e meio, um mês e pouco, depois dessas 2 períodos que a gente vai entrar no que a gente chama de fase de ataque, que é o ciclo propriamente dito ali, utilizando 8 semanas, que aí sim o bicho pega, o volume já é maior, tem treinos de intensidade, mas aí a gente já começa a pensar numa fartura maior de treinamentos com baixa intensidade em zona 2. A gente trabalhou nas últimas 6 semanas um pouco mais de intensidade ou mais intensidade, e nesse período de 8 semanas que eu aprendi de ataque, assim, continua a intensidade, tem que ter, né, treinos com a intensidade maior,
Treinos intervalados, né, como todo mundo conhece, treino de tiro, tem que ter, mas a fartura deve ser em zona 2, fase de ataque. Aí a gente completa o que? 6 da entrada e consolidação, mais 8 dessa, temos 14 semanas. Para inteirar as 15 semanas, seria uma semana muito importante e muito delicada, com treino que eu sempre costumo prescrever treinos diários nessas semanas, que é a famosa Race Week, que é a semana da prova. Muitos acabam desconsiderando isso daí, ou minimizando. Não, tô pronto. Chega uma semana, eu tô pronto. O que era pra ser feito... é até normal, né? O pessoal exatamente. fazer. É costume, né? O pessoal abrir mão. Ah, não, Já foi. O que já era pra foi. ter feito, foi feito. Que quem E treinou, não é, treinou. né? E quem E treinou, não é quem não bem treinou. assim, É. né? E nessa última semana é importante, tá? É importante manter o corpo ativo, reduzir drasticamente o volume, manter alguns estímulos de intensidade, mas manter o corpo ativo. Isso daí é completamente individualizado e diário o treinamento ali, para poder encaixar o atleta para a prova, para o atleta estar descansado e não perder muito o condicionamento físico dele para a prova. Aí é que entra uma questão interessante. A gente tem atletas, amigos nossos, que eles suportam uma carga até mais ou menos próximo da prova ali. Uma carga de treinamento que, se tirar muito esse volume durante a semana, ele acaba não rendendo, né, na prova. Isso é impressionante, a individualidade biológica, como é que ela deve ser levada em consideração nessa semana. Então, o cara, ele precisa estar até com volume e intensidade um pouco maior, até o meio da semana ali, da prova, para um descanso, e outros, até na semana anterior, o cara já tem que tirar o pé. Não, já então, tá ali demais, já. Isso é uma coisa que o atleta ele tem que levar isso em consideração. Por exemplo, assim, você já pontuou, né? Tem atletas nossos que fica até ali a véspera com volume um pouquinho maior, porque se não tirar muito, ele não vai render na prova. Exatamente. Não vai chegar no máximo Só dele. que o coleguinha vai fazer a mesma prova. Isso. E aí tu já tira desse cara pra ele poder render mais na prova. Exatamente. Aí o cara, pô, bicho, eu tô mal, o cara tá melhor do que eu. Aí começa a vir aquelas comparações internas que não levem isso pra esse lado. Exatamente. O Perfeita treinamento colocação. é individualizado, cada um tem o seu time. Ou deveria ser, né? É pra ser. Só que assim, dentro de uma assessoria a gente entende que existe às vezes o treino de grupo, né? E aí que é importante. Que é, lógico, essa vida social, pô, senão não dá. Não dá. E aí o cara pega e, não, o meu treino hoje é esse, nessa intensidade, nessa densidade. É um outro termo, né? Tem volume, intensidade e densidade. Né? Então, assim, aí tu vai fazer o mesmo treino, de repente é o mesmo tempo que tu vai fazer. Exatamente. 40 minutos para um, 40 minutos para o outro, mas só que a forma que um vai fazer é diferente da tua forma. E acaba que você quer fazer junto e as coisas desandam um pouco. Então não entenda isso dessa forma. A tua preparação é uma, tua vida fisiológica é uma, enfim, tudo é individualizado. Exatamente. E eu trago aqui 2 observações. É importante para você ter essa individualidade, é que a prescrição dos treinos eles sejam feitos em horas, não em quilometragem. Eu não posso passar um treino pro Igor e pro fulano, 60 km, 60 km. Cada um é cada um. Mas quando a gente chega utilizando o tempo, a gente consegue ter ideia da carga de estresse do treino de cada um, porque é baseado no tempo e na intensidade, para dar uma carga de estresse. Falando aí para quem conhece TrainePix, para a gente chegar no TSS, é levado em consideração a intensidade e o tempo do treino. Uhum. Então, 60 km, a gente viu aí uma coisa que eu fiquei impressionado. Tava torcendo muito por ele, inclusive pro Manuel Messias, agora que estreou em Pucon, né? Ele fez Pucon e foi o 3º geral, né? Tava torcendo que ele fosse o primeiro aí, né? Que veio um atleta olímpico, mais um atleta olímpico aí de sucesso. Entrando aí no 70.3, quem sabe deve fazer prova de Ironman Full também. Mas ele fez, por exemplo, 25 km, um treino, ele foi fazer um 70.3, ia correr 21, ele fez um treino de 25 km. Aquilo ali me chamou a atenção, né? Falei, cara, 25 km. E um colega até perguntou, 25 km pra fazer uma prova dessa, né? Não tem que fazer a menos, né? Geralmente o cara pensa, aí tu vai olhar o tempo dele, 1h27. Se eu não me engano, 3h39 ali de pace. Ou seja, baseado no tempo, ele fez um treino de 1h27, 1h30 ali. Que o atleta amador faz, só que o amador vai fazer aqui 1h30, vai fazer 15 km. Né? Bora ver assim. Então, assim, você não pode passar um treino de 25 km para um atleta. Eu vou fazer em 3 horas de treino, pô. O meu desgaste vai ser muito maior do que teve o Manuel Messias, entendeu? É isso que a gente precisa entender, que a prescrição ideal, assim, para você ter uma ideia do que está prescrevendo, seria baseado no tempo e na intensidade. Isso é muito importante para levar em consideração a individualidade biológica de cada um. E voltando também, que a gente estava falando de polimento, né, que a gente chama de taper, né, ou race week, ou taper, polimento, do atleta, Brett Sutton, numa das... que eu falo isso porque
Eu fiz o curso dele, né? Tive a oportunidade de fazer o curso dele. E, cara, excelente. Eu recomendo a todos os treinadores a fazer o curso Brett Sutton. E ele leva em consideração até... não vi, eu não tive assim também a curiosidade de pesquisar isso daí cientificamente para ver se tinha alguma relação. Mas ele fala de atletas em relação a peso, atletas mais pesados e, acredite, atletas que tenham mais ou menos pelos no corpo. Ele leva em consideração, aí, olha, o cara tem mais pelo ou menos pelo, ele leva em consideração, esse aqui ele precisa de um polimento maior, quem tem menos pelo precisa de um polimento menor. Cientificamente eu não sei dizer, porque eu não tive a curiosidade de pesquisar. O que isso influencia, mas tá lá no curso dele, do Brett Não, Sutton. se tem lá é porque em algum momento foi pesquisado, né? Quem sou eu pra discordar do Brett Sutton de alguma coisa, né? Ele formou campeões olímpicos e campeões mundiais de Ironman, pô. Mesmo certo ou errado, científico, se é empirismo ou outra coisa. Então, outra dúvida aqui, ó, que ficou claro isso pra você até agora? Tá todo mundo na mesma linha? Acho que tá dando pra entender, legal. Legal. Outra dúvida que tem é recorrente é isso. A gente fala que a gente tá num esporte de endurance, né? Nadar, pedalar e correr. Muita queima calórica, muito tempo praticando esporte de cardiovascular, né? Mas e a musculação dentro disso? Como ela funciona? Porque a gente tá falando de... o músculo, ele pesa nesse processo, né? Nesse esporte que a gente tanto gosta e ama e pratica. Mas assim, a musculação, ela é fundamental também nesse processo, né? Mas como ela tem que entrar? Como ela entra nesse caso? Polêmica de novo. Polêmica de novo. Não, a gente tá trazendo justamente isso. Eu sou um cara que, inclusive, leva isso pra dentro do negócio. Cara, polêmica de novo, né? Mas assim, eu assim, sou triatleta, não gosto de praticar musculação. Não por nada, pelo amor de Deus, não me entenda errado. Eu não gosto da atividade. Não sinto prazer em estar dentro de uma academia fazendo musculação. Mesmo agora, estou praticando todos os dias, né? Mas eu tenho a plena consciência de que a musculação é o melhor esporte do mundo. Né? Porque é assim que é o que vai, é a sua poupança ali pro futuro, né? Assim como você faz na parte financeira, a sua saúde é a sua poupança pro futuro. Você construir sua massa magra para sua aposentadoria, para o seu futuro, para sua, vamos dizer assim, para sua velhice, né? Para sua melhor idade. Então, assim, eu entendo que a musculação é o melhor esporte do mundo em relação a isso. Eu entendo isso daí, tenho plena consciência disso, só não gosto de praticar por questão pessoal mesmo, por gosto, né? Uhum. Então, assim, ela é de extrema importância para você manter, né? Eu não digo nem que é difícil você ganhar massa magra treinando para uma prova longa, mas pelo menos tentar manter ali a massa magra é importante isso daí. E principalmente uma coisa muito interessante que é a prevenção de lesões. É muito importante a musculação, você tá com a musculatura fortalecida. Mas a gente esbarra, Igor, numa questão de atletas amadores, que não tem tempo. O amador, ele sai do treino de manhã cedo, trabalha às vezes nada na hora do almoço e não tem mais tempo ali. À tarde trabalha, à noite tem a família para cuidar, tem outras coisas pessoais para cuidar. Então como é que o cara vai nadar, pedalar, correr e malhar? É uma coisa assim complicada, né? Pelo menos para mim e para ti também, né? Essa questão de trabalho e família e encaixar tudo isso com volume alto, porque correr meia horinha ali, nadar meia horinha ali é uma coisa, né? Mas treinar com volume mais alto é complicado. Então, assim, se o atleta não tem tempo para fazer uma musculação, eu acredito que a gente possa pelo menos suprir essa necessidade de treinos de força no próprio treino de triatlo. Se ele não tem tempo. Se ele tiver tempo, ok, faça musculação pelo menos 2 vezes por semana, com foco na força, né? Eu sempre falo isso é importante para endurance, foco na força, membros inferiores, core, não esquecendo membros superiores também. Mas assim, é importantíssimo. Mas se você não tem tempo, a gente tem que trabalhar a força utilizando especificidade de treinamento, seja no palmar, na natação, seja até o próprio nadadeira, pé de pato, seja treinos de rampa na corrida, treinos com subidas na corrida e treinos de marcha pesada ou com subidas no ciclismo, que é de importante também. Você vai estar trabalhando força e de uma maneira muito mais específica que você está empurrando o leg na academia. Você vai estar treinando de maneira mais específica. Mas repito, se você tiver tempo para fazer tudo isso, para nadar, para correr, para pedalar, para descansar, para cuidar da família e ainda malhar, beleza, você é um privilegiado e você é um abençoado, parabéns. É o ideal, faça musculação, mas aí se não der, a gente tem a ideia de que treinar ali de maneira específica no próprio nada, pedalar, corre ali, é um caminho, sim. Não, e eu acho que é muito importante, aí eu vou trazer muito pra minha realidade, tá? Eu tenho um problema de joelho crônico, inclusive isso é uma discussão que eu tenho direto com o meu coach, né? Tipo, rapaz... Tem tipo um joelho aí.
Tem uma tentativa de um joelho aqui. Mas então, vou iniciar um tratamento porque eu quero fazer realmente o full dar certo. Quero que isso Vai dar. aconteça. Então, vou fazer um tratamento. O meu, já falei com alguns especialistas da área, é cirúrgico. Então, eu vou ter que postergar isso pro pós-full. Mas, por isso, mais do que nunca, é muito importante para mim o fortalecimento, a parte de academia. Primordial. Para justamente me dar a condição de fazer a prova da melhor forma possível, né? Então, assim, vocês que entendam, que gostam do endurance, é muito importante você fazer a academia, a musculação, por longevidade do esporte. Isso já foi comprovado cientificamente falando. Você faz agora para ganhar lá na frente. Exatamente. É É aquela tipo uma poupança. poupança. É aquela É isso poupança aí. sem investimento na sua saúde. E assim, eu repito, o melhor esporte do mundo é a musculação. Quem discorda, eu respeito, né, as opiniões, mas eu, não gostando de musculação, eu tenho a plena consciência de que o melhor esporte, o esporte mais saudável do mundo pra mim é a musculação. Não, até porque assim, quando a gente fala de academia, isso aqui é eu estudando, tá, já. Então, falando de academia, a questão do endurance tem muito dentro da academia. Lógico que lá é muito especificado, treino de fortalecimento, hipertrofia e tudo mais, mas quando você, vamos trazer, volta para o básico, você tem que tomar toda a parte fisiológica do atleta, ali atrás, ali cardiovascular, vamos trazer dentro do lactato, tudo isso para a gente balizar o treino até de hipertrofia. Exatamente. Então, assim, tudo a gente roda e todo mundo tá falando a mesma língua, só que cada um vai para uma área específica depois. E aí, entrando nesse e vem a outra pergunta, aí já vamos trazer um pouco mais pro ciclismo. Rolo é bom ou é ruim? Até onde é o entendimento? Eu vou falar por mim. Vixe, vai aterrar o rolo. Rolo pra mim eu acho que é mais cabeça do que propriamente o treino em si. Eu acho que quando eu faço rolo, eu treino mais mental. Meu treino é mental. Mas para muitos, inclusive fora do Brasil, né, falando assim, por conta de condições climáticas e de geografia, utilizam muito rolo. E eles mandam muito bem nas provas. Então, assim, o rolo hoje, no teu entendimento, como é que ele funciona? Ele dá a mesma percepção de que seria numa prova, ou ele te dá muito mais a questão de cadência, giro, mas porque na prova tem o vento, tem o clima, tem outras coisas que vão atrapalhar nisso. Enfim, qual é o teu conceito de rolo, assim? Então, Igor, primeiro, nós somos extremamente privilegiados, né, aqui em Manaus. A gente tem excelentes locais para treinamento. Aqui a gente tem um clima que favorece também, né? Tem lugares no mundo aí que clima frio, o cara não consegue sair para pedalar, neve, etc. Nós temos um clima bom. Claro que a gente tem a questão da chuva, né, nesse período aí de ou é muita chuva ou é muito calor. Mas, olhando de uma maneira geral, nós somos privilegiados até por termos bons locais para treinar, como é lá do outro lado na M070, né? São locais bons e, na medida do possível, aí, guardadas as devidas proporções, local seguro para pedalar, né? São locais considerados seguros. Claro que o ciclismo não é um esporte seguro, né? Que tem seus riscos, assim. Mas ali o local vamos dizer assim, na medida do possível, seguro. Então nós somos privilegiados em relação a isso. Falando de rolo especificamente, eu acho de extrema importância o rolo aqui pra gente, né? Além desse privilégio, assim, eu digo em relação à distância, a trânsito e tamanho da cidade, não é uma cidade tão grande como São Paulo, por exemplo, que você não consegue sair para uma estrada lá, se você dependendo de onde você mora em São Paulo. Então até isso nós somos privilegiados. E o rolo, ele ajuda muito no dia a dia. Claro que, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, eu digo no sentido de até você ter um pouco mais de habilidade com a bicicleta, um pouco mais de perícia, de descer uma ladeira, de subir uma ladeira em pé, isso que você não trabalha no rolo. Mas fisiologicamente falando, a gente consegue praticamente igualar o treino do que você fazer na rua, né? Não tô te falando que essa é a questão de habilidade com a bicicleta, de equilíbrio, de saber andar em pelotão, de saber fazer uma ultrapassagem de outro ciclista, uma curva. Isso aí você não vai ganhar no rolo, obviamente. Mas o rolo ajuda sim e muito, até porque a maioria dos rolos hoje, principalmente os smarts interativos, ele já vem com medidor de potência, então já é uma ajuda e tanto. Claro que
Às vezes você utiliza uma marca de medidor de potência na rua e uma marca no rolo, ele dá uma certa diferença. Ele acaba saindo da sua zona ali e você... Talvez seja necessário você fazer um teste de FTP no rolo e ter um teste de FTP que você vai fazer na bike, né? Claro, dependendo de onde você fosse o medidor, né? Mas ele pode ter essa desvantagem, pode dar essa diferença, mas é muito importante, principalmente também uma coisa que eu falo em relação à altimetria. A nossa altimetria aqui, ela não é uma altimetria assim, vamos dizer, ideal para você fazer uma prova com uma altimetria maior, como foi o Jones que fez no Patagon Man. Uma altimetria que chegou, se não me engano, dos 2.400 ou foi 2.600 de altimetria acumulada no ciclismo. Então aqui é complicado você encontrar Aqui não dava nem 1.000, né? Se eu não me engano, na cidade universitária uma volta é 160 de altimetria. Quantas voltas você vai ter que dar ali para chegar a 2.600, 2.500, 400 metros de altimetria acumulada, né? É complicado. Então, assim, o rolo ele acaba ajudando, né? Eles tendo aquela tensão ali de acordo com a porcentagem daquela prova. Então, até citamos no podcast passado, eu falei pro Jones, aí já entra no lado mental que tu falou. Falei, rapaz, eu vou passar isso aqui pro Jones, não sei se ele vai bancar, não. Falei, Jones, ó, teu pedal é hoje, tá perto da prova. Aí a gente já pensa em quê? Especificidade de treinamento. Que já é outra coisa, a gente tá falando de Patagon, é outra coisa. A gente precisa de especificidade relacionada à altimetria e muitas vezes aí você trabalha mais a intensidade, né? Que você vai estar subindo, né? Então eu falei, Jones, é o seguinte, tem um negócio pra tu fazer aí, uma merenda pra ti aí. Aí ele falou, fala, mano, qual foi? Eu falei, mano, vai ter uns 5 horas e meia, tô vendo aqui ainda porque tu vai fazer de longo nesse final de semana. E tu vai fazer, e eu vou te falar, bicho, faz no rolo essa parada. Tu garante fazer no rolo? Ele falou, porra, mano. Não, mano, eu vou fazer. Como tu falou, cara. É mais mental do que a parte, né? Você fazer, imagina, 5 horas no rolo. Eu nunca fiz. Não, eu vou trazer pra minha realidade, assim. Eu passo 1h30 no rolo, pra mim é sofrimento. Até posição, tudo assim. Suor, O calor é diferente, enfim. E eu passo 3 horas no pedal, não dá a mesma coisa do rolo. Então, assim, cara, é surreal essa situação aí da questão do rolo. É mental mesmo. É mais mental. E ele fez, pô, o treino. Porque lá ele seguiu uma altimetria, né? Ele não tava subindo de fato ali, mas o rolo ele tava dando ali, em termos de potência, a mesma intensidade. A mesma porcentagem de inclinação das subidas que ele fez lá no Patagon. Então o rolo é sim um excelente aliado, aí, digo, pra você treinar. Não, e aí quando a gente fala agora assim, vamos trazer um pouco para a realidade dos alunos até. Tem alguns alunos nossos que fazem muito rolo. E quando eles vão pra estrada... Que praticamente só fazem rolo, né? E a gente, quando vão pra estrada, e aí é lógico, eu tô junto e eu faço mais na estrada, né? Eu faço, sei lá, 95% na estrada. Ainda mais agora que mudei de bicicleta e não pega nesse rolo. Aí é estrada full. Então, quando eu vou pra estrada e eu vejo, e eu vou pedalar em alguns momentos com a galera que tá fazendo rolo, a gente vê a notória evolução. O rolo dá essa condição pro atleta de ter evoluído, mesmo que não esteja porque ele dá mais tranquilidade, dá mais segurança para você pensar mais na cadência, pensar mais nas coisas, não tem carro, não tem vento, não tem alguém do teu lado, não tem buraco, então ele concentra basicamente na cadência, na potência certinho ali. Mas aí vem aquela questão, não tem o vento, não tem a ladeira, não tem a descida, exatamente, enfim, não tem a retomada. Não são só benefícios, e aí, vantagens. Nessas horas a gente vê que o cara ainda não tem a malícia. Então, assim, ou faz, mas não da forma como poderia estar fazendo. Perfeito, então, é isso mesmo. Realmente tem isso. Então, é bom, muito legal esse ponto que você falou da especificidade do treinamento, porque a gente, hoje, né, no primeiro episódio que a gente fez com o professor Márcio, ele vivia o momento da prova. Isso. Só que, assim, o que ele fazia? Ele falou, cara, vou me inscrever para aquela prova e vou lá e vou fazer a prova. Não tinha. Hoje, a gente estuda a prova antes, vê a condição, como é que vai estar o clima no período, como é que é a estrada. Qual o momento? O Jones, ele fez um planejamento, acho que ele viu no Rove ou então no próprio Google Earth, aí ele fez um planejamento que sabia tal quilômetro, ladeira tanto de tal distância com tanto de por cento de inclinação, tal quilômetro, ele já foi com aquilo ali pronto. Então, já mentalmente, já sabendo como trabalhar tudo. Então, exatamente. Assim, hoje e a potência que ele ia imprimir lá. Hoje a gente consegue trabalhar isso dessa forma, né? Antigamente exatamente. Não, a gente meio que metia ficha e ia embora. Eu fiz isso no começo também. Hoje eu entendo que não é bem assim. Eu tenho que entender, por exemplo, eu brinco dentro da assessoria porque eu não uso roupa de borracha. Sim. Eu não uso. Eu sou até chacota, tá no grupo.
Mas eu já tô passando a imaginar a questão da roupa de borracha, porque eu fiz, a gente fez ano passado o Floripa. Sim. Infelizmente não teve a natação, mas eu caí na água sem roupa de borracha. Pra mim foi tranquilo, mas eu passei 15, 20 minutos dentro da água. Uma hora e pouco é diferente. É diferente. E quando eu fui pra bike, eu pedalei, teve a chuva e tal, tudinho. Quando eu terminei a questão da bike, a corrida e tal, cara, a absorção do frio veio depois. Então, queria ir muito no banheiro. O frio me deu essa condição de querer ir muito no banheiro e tudo mais. E eu não conseguia parar de ir. Então, assim, eu acho que eu tenho que adaptar meu corpo dentro da realidade que vai me trazer a prova. Especificidade do treinamento. Como aqui a gente não tem o frio, então o que acontece? O poucos de frio que tem, eu tento ir pra rua, inclusive para me testar nessa condição. Exatamente. Para justamente não ter fazer que uma aclimatação, né? Isso, uma famosa aclimatação. E o Jones, inclusive, utilizava a banheira de gelo, né? Então isso é muito importante, né, galera? Então, saindo disso, do rolo, que a gente já sabe que é bom, né? É bom. Isso é ruim de fazer, né? Mas, quando a gente fala agora nas provas de triatlon especificamente, transição é importante numa prova? Pode ter polêmica ou não? A gente tem vários casos de gente que não leva isso a sério e tem gente que leva isso a sério. E isso já definiu prova, né, cara? Isso mesmo. Mas assim, Igor, é polêmico um tema, mas eu vou falar o que eu penso, né? É importante treino de transição? Óbvio. Mas a gente precisa pensar em duas coisas que precisa, claro, especificidade de treinamento, de novo. Mas a gente precisa pensar em dividir essa transição aí em duas questões que precisam ser treinadas. Primeiro, do ponto de vista logístico. O que você vai fazer? Né, nesse treino de transição, o que você vai fazer? Você precisa ter em mente que você vai chegar com sua bicicleta, você precisa ter em mente que antes de colocar a bicicleta no cavalete, você não pode tirar seu capacete, senão você recebe uma penalização, ou seja, vai deixar a bicicleta primeiro, depois você vai tirar o capacete, colocar na bicicleta ou colocar em algum local apropriado. Uma caixa, alguma coisa. Exatamente. Assim. Aí se você vai correr com o mesmo macaquinho, que a maioria faz, ok, beleza, mas você vai pensar em tirar sua sapatilha ou deixar ela no pedal, ou se você já tirou lá fora, lá na área de desmonte. E tudo isso aí você tem que pensar do ponto de vista logístico. Tem que treinar? Tempo, com certeza. A pessoa tem que saber o que ela vai fazer ali. Pra chegar na hora, não sabe nem pra onde chegar lá. Muitas vezes sai pra correr de capacete, que é normal, ou até de roupa de borracha no AT1. Que a gente já viu isso. Exatamente. Então, do ponto de vista logístico, é importante você treinar? É importante. Você saber o que você vai fazer numa transição. Esse é o primeiro ponto. E tem a questão só trazendo um pouco mais. E também a questão da parte de hidratação também, né? Porque assim... E alimentação. Verdade. Se você chega lá... Eu tava esquecendo disso. Não sabe quando levar, não sabe quantidade que vai levar. Ou então, esqueceu lá porque não pegou. Exatamente, é importante vocês saberem. Até o que vai levar para correr, exatamente, isso mesmo. Então, tudo essa parte entra nessa planejamento e do treino da logística da transição. Estou falando de T2, né? Uhum. Que a maioria treina mais T2, né? E tem o do ponto de vista fisiológico também, né? Então, assim, se você vai fazer um treino de transição, é porque a corrida gera outro tipo de adaptação fisiológica que você estava fazendo diferente do que você estava fazendo na bike, né? Você estava na bike ali numa posição clipada e vai correr em pé, né? Um esporte que tem impacto. Mesma coisa, você tá nadando ali numa posição, vamos dizer assim, deitado, né? E você vai começar a pedalar sentado na posição aérea. São adaptações fisiológicas diferentes aí que você vai ter, né? Quando você transita de um esporte para o outro. Então, mais especificamente da T2, é importante você treinar essa, como o nome já diz, né? Transição, né? Essa adaptação fisiológica da bike para a corrida, né? Que o cara sai com a perna pesada ali no primeiro momento e acaba correndo. Muitas vezes o cara corre mais rápido do que ele acha que tá, né? Ele tá correndo ali no pace, eu tô achando que eu tô aqui pra 6h30. Aí quando o cara olha, caramba, tá 5h50 aqui. Eu não tô nem percebendo isso daí. Que é muito por conta da bike, né? Exatamente. Que o esforço que ele faz na bike é diferente. É diferente, ele acaba perdendo a noção do pace dele ali. É diferente que ela sai pra correr, ele sabe, já conhece o pace dele, mas ele tá olhando ali, ele acha que tá devagar, quando olha pro relógio, cara, caramba, eu tô mais rápido que eu posso. Então puxa o freio de mão. Exatamente. Então essa é por conta dessa adaptação da transição. Então, se você fala em treinar transição, vamos falar de T2, você fez um treino ali longo de bike, vamos dizer assim, um treino mediano ali de bike, sai para correr, você precisa treinar essa adaptação. Isso é treinar transição. Uhum. Então, resumindo, né, chegando na polêmica que eu queria chegar, você não precisa
de uma corrida de mais, vamos botar por alto 20 minutos de corrida. Você não precisa mais do que isso, 10, 15 minutos de corrida. Quando você começa a passar de 20, 15 minutos de corrida ali, você já está adaptado àquele treinamento, você já não está fazendo treino de transição, você está fazendo um treino de corrida. Então, assim, quanto vale você prolongar esse treino de corrida? Aí depende de cada um, você não está treinando transição, mas depende do que você fez durante a semana. Sei lá, você pulou um treino longo, você perdeu um treino chave em um longo de corrida, vale a pena você fazer um treino de corrida depois da bike maior? Talvez sim. Dependendo de como tá a semana, né, como é que são os números aí, como é que tá o seu... Até a percepção... SS, né? Exatamente. Percepção de esforço. Depende. Mas você não... Tem que ter consciência que você não tá treinando transição. Você não tá... Essa parte fisiológica, ela já foi. Você tá treinando corrida. Então, se você vai treinar uma transição, no máximo 15, 20 minutos ali de corrida depois. Mesmo fazendo Ironman? Sim. Vamos trabalhar essa corrida mais longa quando é para ser trabalhada, no treino longo de corrida. Entendeu? Então, eu vejo muitos fazendo, como eu já fiz antigamente, treino de bike, sei lá, 2 horas de bike, o cara mete mais 1 hora de corrida. Cara, ele tá treinando corrida, não tá treinando transição. Desculpa, tá, coach? Desculpa. Eu já tô pedindo desculpa porque eu já tomo esse ralho aí há um certo tempo. Entendam, galera. Sabe aquela história, faz o que eu digo, não faz o que eu faço? É mais ou menos isso. Eu tento seguir ao máximo. Isso é uma discussão que eu tenho com o meu coach direto, porque ele é o cara que tá me passando treinamento. Ele entende o que é o melhor pra mim. Ele entende. Mesmo que eu tenha a minha percepção de tipo, eu acho que dá pra entregar mais um pouquinho, cara, faz o que tá planejado, porque ele sabe o que ele tá fazendo. Eu sempre falo, erra pra menos. Se vai que errar, erra pra menos. Erra pra menos. E aí, geralmente, o cara, quando tá se sentindo bem, ele erra pra mais. É verdade. Então, assim, não acha que, tipo, você tá entregando menos porque você perdeu um treino durante a semana. Não é isso. Às vezes o menos é mais. Então, é verdade. Tem que ficar atento nisso. Eu tenho essa ideia. Então a questão de transição é isso. Se você tá treinando transição, eu acho excelente. Tem que ser treinado do ponto de vista logístico, do ponto de vista fisiológico. Tem que ser treinado. Mas entenda que não precisa mais de 15 minutos de corrida depois de um pedal. Senão você tá treinando corrida. Mas talvez, sei lá, anteontem eu tinha um longo de corrida pra fazer, não fiz. Cara, bora botar um volume mais de corrida aí e vamos ver aí como é que é. Mas assim, com transição eu entendo que não precisa de 2 horas de bike com 1 hora de corrida. Você não tá atingindo o objetivo do treino. Beleza. E aí, vamos falar também agora outra dúvida que tem. O pessoal vem questionando, cara, a gente tem as provas-alvos, né? Todo atleta tem que definir a sua prova-alvo, o que ele acha melhor para ele. Eu quero aquela prova X, a prova do dia D. Mas fazer provas menores, fazer provas de que a gente chama de treino base para prova-alvo. Vale a pena? É bom fazer? Vale muito a pena, sim, com certeza. Fazer tipo assim, fazer um Ironman full, fazer um meio ali no meio do caminho, 1 mês, 2 meses antes da prova, eu acho excelente. Tanto para a confiança do atleta, ele vai ganhar confiança daí, como do ponto de vista fisiológico melhora mesmo também, né? De habilidades da prova. Inclusive, ela até levanta, vamos dizer assim, levanta até a moral do cara. O cara tá só treinando, aí depois o cara faz uma prova, parece que, caramba, renova aquela energia, né? Aquela vontade, aquela paixão pelo triatlo. É importante sim, mas precisa só entender uma coisa, a questão da intensidade da prova. Você vai fazer uma prova de treino, ela é uma prova-treino, então ela tem que ser, pensar no quê? Mais uma vez, especificidade de treinamento, já que ela é um treino, e você precisa pensar na intensidade que você vai fazer na sua prova-alvo. Um exemplo, você vai fazer o Ironman dia 1º de junho, eu quero fazer Brasília dia 13 de abril, com uma prova de passagem. Ok, mas vamos pensar no ritmo que você vai fazer no full, até porque você vai estar no meio de um ciclo ali do full. Então vamos sempre pensar nisso, ter esse cuidado para não forçar muito nessa prova e prejudicar a semana seguinte de treino. Levar aquilo ali como treino, sim, eu acho excelente nessa questão, e até para dar uma renovada, dar um gás ali no atleta, eu acho muito bom. E uma excelente opção para quem pode fazer uma prova no meio do caminho, eu acho excelente, mas tem que ter só esse cuidado. E outra coisa que eu queria entrar também em relação a isso, é que escolher realmente a prova-alvo, né? É a primeira coisa. Se a prova-alvo é aquela, você sabe que se você não vai fazer essa prova de passagem, de treino, numa condição boa, não vai fazer polido, né? Você não vai ter essa semana de taper, né? Não vai ter essa semana de polimento, você vai vir no volume maior e não vai estar bem para fazer essa prova. Isso é importante. Porque para um atleta amador é difícil, eu vou dizer assim, muito difícil você atingir o seu pico durante um ano
que a gente chama de planejando um ATP do atleta, um Annual Training Plan, é muito difícil você atingir o seu pico máximo de melhor condicionamento físico ali do ano, vamos dizer assim, se a gente dividir em um ano, 2 vezes no ano, por exemplo. Um atleta amador, ele atinge esse pico uma vez no ano, pô. Ele precisa descansar, ele precisa, né? Porque é uma coisa desgastante mesmo. Então, essas Como a gente já falou, né? O atleta amador, ele não vive disso. Exatamente. Né? Então, ele tem todas as intercorrências da vida e aí ele fica condicionado para aquela prova. Exatamente. Né? O ideal é que fique condicionado para aquela prova e que ele saber fazer um planejamento ali de pelo menos, sei lá, quando a gente fala de ATP, de Annual Training Plan, pelo menos 9 meses ali. Pois é. E aí, vamos falar um pouquinho de atleta amador, né? A gente já sabe que a gente passa muito mais tempo treinando, né? Se preparando do que a prova em si. A prova ela é um dia, é o dia que você, teoricamente, que a gente fala assim, é o dia que você curte, né? Que você já fez o que tinha que fazer. Mas é muito tempo treinando. Então, como é que você trabalha essa questão quando o cara não tem uma prova-alvo definida, mas não pode perder a base que ele já tem? Como é que você tenta administrar isso da melhor forma? Trazendo ele para um volume mais baixo, uma coisa mais branda, ou não? Vai deixando ele numa condição e tentando trabalhar com ele uma prova para... Cara, eu acho que essa é a prova para ti. Como é que você trabalha isso com os atletas amadores? Né? Então, quando a gente fala de atleta amador, é importante primeiro que tu falou, reduzir o volume. É a primeira coisa, é reduzir o volume e tentar corrigir algumas coisas mais técnicas, alguns educativos na natação, etc. Tentar essa parte técnica, mas o que eu acho mais importante, bem interessante, que é uma coisa minha, que eu gosto de fazer bastante, é priorizar uma das 3 modalidades em determinados momentos. Se ele não tem prova-alvo, por exemplo, vamos dar o gás na natação, nadar todo dia, agora nesse período, diminuir um pouco a bike e a corrida, ou como eu venho fazendo até contigo, bike 3 vezes por semana e dando gás na corrida, correr um pouco mais e pedalar um pouco menos, porque assim é bom até para o mental do atleta, que ele vai renovando, na natação ele vai começar a melhorar, tô melhorando na natação, aí a corrida, agora essa semana ou essas semanas, esse período aqui, o gás, eu tô correndo 4, 5 vezes por semana, dependendo, aí o cara, tô melhorando aqui a corrida, mas ele tira o pé um pouco na bike, então eu gosto de fazer essas duas coisas, primeiro reduzir o volume, porque o volume para mim é uma coisa perigosa, eu sou bem conservador em relação a volume, né, porque o atleta ele precisa de longevidade, não tô dizendo que o Ironman é uma coisa saudável, fazer prova de longa é uma coisa saudável. Isso é uma discussão até. Que precisa ser saudável, porque não é, a gente sabe, mas a gente precisa dar longevidade também para o atleta. É claro que o atleta ele vai correr risco no ciclo. O risco ele é iminente num ciclo, seja para 70.3, seja para um Ironman. O risco de lesão ele existe, mas a gente precisa reduzir o máximo isso daí para dar longevidade ao atleta. Então, 2 coisas, reduzir o volume, e eu costumo sempre estar flutuando num dos 3 esportes, dando gás na natação, depois a gente dá o gás na bike, depois dá o gás na corrida e vice-versa aí. Isso vamos dizer assim, num período de off aí que o atleta não tem nenhuma prova em mente. Perfeito. E agora caminhando assim já para a reta final, cara, como é que você vê a evolução do esporte? Porque é um esporte novo, né? A triatlon a gente está falando de uma coisa não muito distante. E a evolução hoje do esporte é notória, né? Então, assim, tanto de volume de provas acontecendo, provas novas sendo formadas, a procura tá grande hoje em dia abre um Ironman, não dá muito tempo, já fechou, deu sold out. Então, já acabou Floripa, hein? Quem vai, quem queria, não vai. Quem queria, já era, né? Deu pra quem queria. Acabou o milho, acabou a pipoca. Isso aí. E aí, assim, acabou um dia desse, né? Ironman, antigamente, naquela época, porque não tinha muita prova. 2 minutos, 3 minutos ali. E hoje em dia, as outras provas menores, cara, a galera tá numa correria, assim. Eu tô pensando em fazer. Se você pensar muito, já perdeu a prova. Então, assim, como é que você vê essa questão da evolução do triatlon, né? Do esporte em si? Do esporte em si, né? Mas, assim, tem a evolução, vamos dizer assim, a evolução fisiológica dos atletas, né? Se a gente for fazer um comparativo de tempos de atletas mais antigos, né? Da década de 80, 90, aí que vem Iron World, Mark Allen, etc.
E agora atleta mais recentes agora, como campeão aí, né? O Azarão, vamos dizer assim. Mas eu não chamo nem de Azarão, que pra mim aquele já cara é 3. aquele cara é sinistro, né? Mas parece que meio que desacreditavam nele, né? Patrick Lang. E a gente comparar esses aí, a gente vê uma evolução de tempos, né, de prova, mas a gente tem uma coisa aliada também, que é a evolução tecnológica, tanto em relação a treino como de próprio equipamento, né, com própria bicicleta, bicicletas aí aerodinâmicas, tênis com placa, enfim, outros tipos de treinamento de natação, parte de treino e parte de equipamento também, né, e até o suporte, vamos supor assim, de exames, de saúde, etc. Tem uma evolução muito grande. Mas muitos falam que não, antigamente era ao mesmo tempo, mas a gente vê que não é. Hoje em dia o sub 4, para você ganhar uma prova de armamento 70.3, é sub 4, você tem que pensar no seu sub 4 ali. E antigamente sub 4 era inimaginável. É verdade. Né? Aí você tem, não, é sub 4, 3 horas e 50, que eu acho que o Pulcon deu 3 horas e 50 agora, o primeiro lugar foi... Sub 8, então nem na verdade, fala, 3 horas e 50 acho que foi o Manuel Messias agora em Pulcon, acho que foi um pouco abaixo aí estão batendo 3,40, 3,30 e pouco alto... E a Ironman sub 8 agora é obrigação. Antigamente o cara batia um cravado ali 8 horas. Então a gente faz nessa parte que alguns falam que não, porque antigamente era o mesmo tempo, era o mesmo treino, e o treino tem que treinar como antigamente, né? Não é bem assim, né? Não é uma verdade absoluta, mas o que a gente compara, Mark Allen, antigamente, na década de 90, se eu não me engano, 1989, Mark Allen fez aí uma prova para 8 horas e 9 minutos, em 1989. Né, ele nadou ali para 51 minutos, aí ele pedalou para 4 horas e 37 minutos, se eu não me engano, e 2 horas e 40 de maratona, de corrida, para terminando uma prova de 8 horas e 9. Aí a gente olha para ontem agora, em Kona, que a gente teve? Patrick Lang ali. Surreal aquela corrida. Surreal, uma corrida ali impressionante, né? Não muito abaixo dos 2 horas e 40 do Mark Allen, que ele fez 2 horas e 37, mas a bike e a natação que... ele Mark Allen 51 minutos e ele 47 minutos. É muita coisa. 4 minutos ali, para os profissionais, é uma boa água, estirada de água aí. E a bike que foi, né, talvez entre treinamentos diferentes, talvez entre potência, talvez entre material, a própria bicicleta em si, né? Tecnologia de bicicleta de aerodinâmica. As bikes, assim, a gente vê, né? Os caras não dizem o que é a bike, que compõe a bike e tal, né? Bota a fotinha e fala o verdade. Mas tem essa tecnologia, né? E saiu de mais de 30 minutos de diferença, né? Um pedal de 4 horas e 37 que o Mark Allen meteu em 89 e o Patrick Lang meteu 4 horas e 6, 31 minutos de diferença. Né, terminando, se eu não me engano, 7 horas e 35, né? Foi. Parece que foi 7 horas e 35 de prova em Kona. Então a evolução ela é constante. E assim, é engraçado que a gente chega a ficar... Toda vez, de tempos em tempos, eu olho e falo, cara, daqui não tem mais como. Não dá pra experimentar mais não consegue, nada. Não dá, pô. Não dá. O cara correu pra baixo de 4, pô, o cara pedalou pra quase 45 de média. Nadou pra o quê? 1,10? Sei lá. Quanto é que ele nadou? É surreal. Aí o cara falou, não, pô, agora já deu, parou. Não tem como melhorar mais isso aqui, pô. 7 horas e 35, não dá. E onde é que a gente vai chegar aí? Não, e você vê assim, tipo assim, antigamente o esporte, ele encerrava cedo, né, pros profissionais, né? Sim. Hoje em dia não, tu vê os caras de 30 e pouco, 40 e performando. Exatamente, principalmente essa categoria 40, 44, 45, 49 é essa categoria que eu sofro. Essa minha vaga aí vai demorar. Mas tu vê, a 40, 44 hoje em dia, cara, eu não sei se o Bruno Manzoni, acho que Manzoni, se ele já chegou nessa 40, 44, ainda tá na 35, 39, mas daqui a pouco ele chega, aí tem Loyola, tem uns outros aí os cara não dá, monstro. Pô. Então, assim, eu vejo que existe, é notória essa evolução no esporte, né? Mas a gente tem que dar graças a Deus que a ciência tá aí ajudando a gente nesse processo. Até para dar longevidade também no esporte, porque era um esporte que ele maltrata muito. Como a gente falou, não é saudável, né? Maltrata muito. Mas a gente tem que, nós como profissionais, a gente tem que o máximo ter essa saudável, não tem como, mas assim, o máximo de longevidade possível, guardadas as devidas proporções. Meu amigo Afonso e coach, vamos às considerações finais e indo pro final desse podcast, que eu espero que tenha sido muito esclarecedor para você, né? A gente tirou algumas dúvidas, né? Conversamos sobre alguns projetos e também, vamos dizer assim, levantamos algumas polêmicas, né? Com relação ao esporte, que é para você ficar pensando até e buscar a sua evolução nele.
Então, suas considerações finais com relação a esse podcast, esse bate-papo, né, que nós fizemos Esse primeiro aqui, do né? ano, cara, assim, eu só queria agradecer todo mundo que tá assistindo a gente. Como a gente fala, né? Foi muito melhor do que a gente esperava. Esse retorno aí, o pessoal tá assistindo muitas visualizações. Aproveito também para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Isso é importante para a gente ganhar ainda mais visibilidade aí. Lembrando, o podcast não tem fins lucrativos. A gente quer divulgar o esporte, divulgar o triatlo, não só o triatlo, mas outros esportes também de endurance. A gente está com projetos esse ano para trazer pessoas de outros esportes aqui. E a gente, se Deus quiser, vai trazer, né, Igor, gente de outros esportes para fomentar ainda mais o esporte em geral aqui no Amazonas. Nunca deixar de agradecer nossos patrocinadores aqui, nosso patrocinador master, que é Puríssima, a Core Digital, que é uma parceira excelente para a Zona 2 e para o Zona 2 Cast também, a Core Digital que nos ajuda, nos apoia com mídias digitais. Queria agradecer o Diário da Capital, que nos recebe aqui nesse estúdio, como vocês estão vendo aqui, a qualidade de imagem, qualidade de áudio, nos recebe aqui com o maior carinho e é nosso parceiro também. Agradecer o Paulo Bike, que cuida das nossas bicicletas, né, com tanto carinho aí, Paulo Bike, e a Moderna Suplementos também, que nos ajuda. Então, assim, é só agradecer tudo que passou do ano passado, todos os nossos apoiadores, patrocinadores, e pedir uma coisa para vocês. Sugiram pra gente aqui nos comentários quem vocês querem como convidado aqui no nosso podcast, que o nosso podcast hoje foi diferente, mas continuaremos aqui esse ano 100% com convidados, né, Igor? É isso aí, pessoal. A intenção do podcast é a divulgação do esporte, né? Então, é para você, né? Conhecer do esporte, conhecer o que nós temos de oportunidades aqui na cidade, né? Como a gente tem de provas por aí também para estar fazendo. Então, isso aqui é para você, tá? E agradecer de coração toda essa entrega de vocês, né? As curtidas, né? O apoio. Por favor, se inscrevam no canal, isso ajuda o canal, divulga muito o canal, para a gente atingir mais gente também, assim como vocês que estão aqui. Hoje foi uma dinâmica um pouco diferente, a gente meio que tirou dúvidas, fizemos um bate-papo, o primeiro do ano, mas a intenção é trazer pessoas que vocês têm interesse de conhecer a carreira da pessoa, o que ela vem fazendo, conhecer um pouco mais do esporte. Como o próprio Afonso falou, a intenção é divulgação do esporte. Lógico, a gente traz muito para o endurance, porque é a nossa essência, mas isso não quer dizer que a gente não vá falar sobre outros esportes. O próprio Afonso veio do jiu-jitsu, eu vim da natação, então, assim, o esporte, ele faz parte do nosso conceito e é isso que a gente vai trabalhar. Então é isso, galera. Ficamos aqui, mais um podcast, primeiro de 2025 e que venham os próximos. Valeu, tchau!